Estamos na nossa série A Autobiografia de Deus e hoje nós temos por tema Eu Sou um Deus Presente. E daí você entende que nós iremos falar sobre a onipresença de Deus. Antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Nos concentremos em oração, pedindo para que Deus possa iluminar as nossas mentes, venha abrir o nosso coração, para que possamos aprender de sua palavra nessa manhã. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio, por mais uma oportunidade de aprendermos tua palavra. Tu, ó Deus, que és transcendente, superior a todas as coisas, mas que também se revela em nossas vidas. Certamente aqui o Senhor está, o Senhor ocupa, ó Deus, toda a nossa existência, o universo. O Senhor está além do universo. Ó Deus, nos abençoe nesta manhã, manhã de domingo que separamos para louvar a Ti, para engrandecer o Teu nome. Enche o nosso coração de fé, para compreendermos a Tua palavra e que a Tua palavra possa transformar-nos e que possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Certamente você, como eu, na infância, você já deve ter brincado de esconde-esconde. E você lembra das regras da brincadeira. Um vai contar de 0 a 100 ou 50, não importa. Enquanto que os outros procuram esconder-se no lugar mais secreto possível. E a outra pessoa sai para procurar. Alguns esconderijos já são marcados. É aqueles que a gente sempre gosta de estar. Logo a outra pessoa já sabe onde é e vai em busca naquele lugar. Pode ter uma surpresa, nós não podemos estar ali, resolvemos mudar a estratégia naquela parte da brincadeira. E quando a outra pessoa encontra, todos têm que correr e bater no lugar, antes que o outro chegue. Eu brinquei muito disso, e como eu morei muito tempo aqui na Torre, necessariamente na esquina do mercado, o meu lugar preferido era o mercado da Torre. Ninguém me encontrava, pelo menos eu achava que ninguém me encontrava. Mas todos tinham o seu esconderijo secreto dentro do açougue, embaixo do banco de verduras, em uma caixa de maçã, por trás de alguns caixotes. O mercado era enorme uma vez que eu era criança. E eu imaginava, por exemplo, um dia me esconder nas estruturas metálicas que estavam em cima, que cobriam o mercado, e eu imaginava que eu era um ninja e coisas desse tipo. Cada criança tem a sua fantasia, a sua brincadeira preferida. Brincar de esconde-esconde dentro do mercado era a nossa maior diversão nos sábados e domingos à tarde. No final da feira, quando terminava o serviço de quase todos nós, porque a maioria das crianças eram de famílias de feirante e eu não fugia à regra. Nós tínhamos a ilusão de que se escondêssemos muito bem, ninguém iria nos encontrar. De fato, alguns eram difíceis de achar. Eu lembro que certa vez, 2 dos nossos amigos resolveram esconder-se em cima do pé de castanhola que ficava em frente da casa da minha avó. Mas eles não só se esconderam, de maneira que ninguém perceberam, eles fizeram um esconderijo secreto, tipo uma casa em cima da árvore, e ninguém sabia. E eles passaram horas, e o dia escureceu e ninguém os encontrou. Eles promoveram lá em cima um certo estado de conforto, porque eles providenciaram aqueles fones, daqueles telefones de gancho antigo, residencial, que ninguém usa mais. Eles descobriram que se colocasse um prego na árvore e o fio viesse, enrolasse ali, eles conseguiam sintonizar uma rádio. E passaram uma vez quase um dia inteiro lá em cima. E ninguém os encontrava. E quando eles acharam que era suficiente a angústia, descerem, se revelarem, agora todo mundo queria subir na árvore. A grande questão é que por mais secreto que seja o nosso esconderijo, um dia nós seremos encontrados. Por mais que tenhamos a sensação de que ninguém está nos vendo, ou que estamos absolutamente só naquele lugar, é uma pura ilusão. A ilusão daqueles que não conhecem ainda a realidade de um Deus que é onipresente. Porque necessariamente ninguém está sozinho. Mesmo que pudéssemos nos esconder dentro de nós mesmos, ali Deus ainda está. Se colocássemos o nosso esconderijo na mais alta árvore, no mais profundo abismo, ali Deus também está.
É possível que possamos nos esconder dos olhos dos nossos pares, dos nossos irmãos, dos nossos colegas de brincadeira, e sentimos aquela sensação de que estamos só. Ninguém está ali na nossa presença, mas Deus sempre está presente. E daí ninguém se esconde dele. Ninguém se esconde dele. Passada a brincadeira do esconde-esconde, qual é a melhor brincadeira preferida da geração pré-internet? Polícia e ladrão. Mas você já percebeu que ser o ladrão é melhor do que ser a polícia? Porque o ladrão se esconde, sente aquela ameaça e ninguém me pega, e a gente tem sempre a impressão de que está sozinho também. Mas Deus sempre sabe onde estão os ladrões. Nem sempre a polícia, mas eles sempre sabem. Hoje, irmãos, nós vamos aprender um pouco sobre a onipresença de Deus. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado com respeito ao espaço. E essa característica, irmãos, da natureza de Deus, nós chamamos dentro da teologia de onipresença. Você sabe que Deus ele não tem nascimento, ele não tem data, não tem início de dias. Ele transcende o tempo. Mas uma vez que Deus transcende o tempo, ele também transcende o espaço. E nós vamos pensar em alguns momentos em algumas coisas difíceis de compreender. Quando eu digo que Deus ele transcende todo o espaço, deve vir em sua mente, se não veio ainda, aquela ideia que a Bíblia diz, olha, mas Deus, a Bíblia diz que Deus ele habita nos céus. Mas olha que coisa interessante, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus habita no céu, a Bíblia também diz que foi Deus quem criou o céu. Ora, se o céu é o lugar da morada de Deus, nós não podemos esquecer que o céu também é um produto da criação divina. Como é que o céu, como sendo a habitação, a morada de Deus, pode comportar o todo daquele que o criou? Deus ele transcende a sua morada. Ele ultrapassa toda a sua criação, ao mesmo tempo ele está presente nela. Mas nós não podemos entender que há um espaço onde Deus se encaixa nele. Porque se houver um espaço onde Deus se encaixa nele em absoluto, você entende que esse espaço é superior a Deus. Nós vamos ver também que nós não podemos pensar em Deus no que diz respeito a tamanho, porque Deus não tem dimensões. É impossível medir Deus. É impossível compreender o tamanho de Deus. E dizer que Deus é grande não pode passar de uma retórica de nossa parte a fim de exaltar a pessoa do próprio Deus. Porque quando eu digo que Deus é grande, eu digo que Deus é grande em que proporções? E todo o limite que eu pôr às dimensões divinas ainda é inadequado a um Deus que não tem tamanho, que não está preso ao espaço. Portanto, a definição que nós iremos usar nesta manhã é a definição de um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele diz o seguinte: Deus não tem tamanho, nem dimensões espaciais, e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diferentes em lugares diferentes. Olha só que coisa interessante dentro dessa definição. Deus não tem tamanho, ele não tem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. É interessante compreender essa definição porque nós iremos tocar em alguns momentos nela mais na frente. Quando eu digo que Deus não tem tamanho, que ele está presente com todo o seu ser, em todo lugar, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que nós não temos um pouquinho de Deus aqui e um pouquinho de Deus ali. Nós temos Deus completamente aqui e nós temos Deus completamente aqui. O Deus que se revela em absoluto, em sua totalidade, ou a totalidade do seu ser, no aqui e agora, nesse exato lugar, nas nossas vidas, é o mesmo Deus que está presente em sua totalidade, absolutamente, e na totalidade do seu ser, em qualquer lugar do universo.
Deus ele não se espalha, ele simplesmente está presente de igual forma em todos os lugares. A nossa definição diz que ele age de modo diferente em lugares diferentes. Deus pode estar aqui, por exemplo, para nos abençoar. Deus pode estar ali exercendo juízo. E Deus pode estar acolá, sustentando todas as coisas, de maneira que o Deus que é totalmente presente, ele pode estar de maneira diferente onde ele está. O fato de Deus, ou o fato de que Deus é Senhor do espaço, e não pode ser limitado pelo espaço, é óbvio inicialmente em vista do que ele criou, pois a criação do mundo material implica a criação do espaço. Se Deus criou todas as coisas, logo o espaço não existia antes dele criar. Assim como o tempo. O tempo passa a existir quando Deus cria. Quando você faz uma leitura bem atenciosa em Gênesis 1 e 2, você percebe que Deus põe o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e logo o tempo passa a existir. E assim também o espaço, porque não havia. E daí onde Deus habitava antes de criar a sua habitação. A grande questão, irmãos, é que não havia o onde, não havia lugar, a não ser Deus eternamente habitando onde. Não existia o onde. Tudo passa a existir a partir do momento que Deus traz todas as coisas. E isso é de causar espanto e pavor ao nosso coração. Porque uma vez que nós estamos e somos limitados a um espaço, Deus transcende todas as coisas, inclusive aquilo que Ele mesmo criou. Quando você lê Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, você tem um entendimento que ali ele cria o espaço e se revela dentro dele. Mas aquilo que Ele criou não é suficiente para absorver a totalidade da divindade, a não ser aquilo que Deus quis revelar. Pois bem, Moisés lembrou ao povo o domínio de Deus sobre o espaço. Deuteronômio 10:14. Vamos lá? Deuteronômio 10:14. Como diz lá: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. O que é que Moisés está dizendo para o povo que está saindo do Egito rumo à terra prometida? Os céus e a terra é do Senhor. Tudo que neles há são do Senhor. Por que o povo deveria compreender isso? Eles estavam indo em busca de uma terra que Deus havia lhes prometido. Eles não estavam indo tomar uma terra alheia. A terra era uma terra herdada, porém não conquistada, mas uma terra herdada. A terra onde eles estavam, a terra onde eles iam conquistar, iam habitar, a terra de Canaã, era do Senhor, e Ele dá a quem Ele quiser. E Deus habita, e Deus domina, e Deus exerce senhorio sobre todas essas coisas. Eu quero lhes trazer algumas coisas, alguns pontos, dentro da realidade da onipresença de Deus. Em primeiro lugar, Deus está presente em todo lugar. Já introduzimos isso. Deus está presente em todo lugar. Deus, ele não procura ninguém. Assim como nós fazíamos nas nossas brincadeiras de pique-esconde, conforme eu lhes falei no início. Nós procurávamos o outro, mas uma vez que Deus está em todo lugar, ele não procura ninguém. Há determinadas passagens, irmãos, que falam da presença de Deus em toda parte do espaço. E eu quero compartilhar com os irmãos. Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24. Jeremias 23, 24. Diz assim: acaso sou eu apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Perceba que as palavras de Deus através
do profeta Jeremias é que ele está tanto perto quanto longe, tanto longe quanto perto. A teologia vai chamar isso de transcendência e imanência divina. A transcendência revela o fato de que Deus é distinto e está além da criação. A imanência revela que esse que é distinto e está além da criação se revela na criação ou para a criação. Logo, ele é tanto um Deus de longe quanto Deus de perto. Você lembra daquela musiquinha? És Deus de longe e não de perto? Um desvio teológico. Ele é Deus de longe e também de perto. Uma vez que ele está em todo lugar. Ele está tanto além da sua criação, como dizia o Calbart, ele é totalmente o outro. Mas ele não é só transcendente, ele é imanente, logo ele está em todo lugar. E daí, irmãos, nós podemos nos esconder do Senhor? De maneira nenhuma. Ele está em toda parte. Aí você deve ter lembrado agora, lá do capítulo 3 do Gênesis, quando Adão peca e se esconde. Olha só que coisa infantil, irmãos. O homem tinha plena comunhão com Deus. Deus se revelava a ele na viração de cada dia, desfrutava de um relacionamento íntimo. Mas o pecado gerou o desejo de escapar de Deus e a falsa sensação de que poderia esconder-se de Deus. Mas o mais impressionante é Deus depois buscando Adão e perguntando onde ele estava. Se Deus sabe onde Adão estava, se Deus está em todo lugar, por que ele perguntou, onde estás, Adão? O que foi que você fez? Deus sabia onde Adão estava, mas o Senhor pergunta a fim de tocar na consciência de Adão, chamá-lo à realidade do mal feito. É claro que Deus sabia, porque Deus estava presente em todo momento e em todo lugar, e não havia esconderijo secreto demais que Adão pudesse buscar ou se esconder, que Deus ali não o achasse, não visse. É por isso que o profeta diz, as palavras do Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja. Ninguém se esconde da face do Senhor. O nosso pecado, irmãos, nos traz uma má compreensão da onipresença de Deus. Aquela sensação de que podemos pecar e ninguém vai ver. Quem é esse ninguém? Quem são os que não podem nos ver? Certamente os limitados, mas aquele que transcende o tempo e o espaço, está com os olhos fitos em todo o tempo. Logo, o conhecimento da onipresença de Deus pode ser um aliado na nossa luta contra o pecado. Compreender que Deus está em todo lugar deve gerar temor em nossos corações, a cada momento, a cada hora, porque nós sabemos o que estamos fazendo. E uma vez que temos a consciência do que é pecado, do que é certo, do que é errado, e que Deus está vendo, porque Ele está presente, eu evito aquela prática de pecado. No texto que lemos do profeta Jeremias, Deus repreende os falsos profetas que pensam que suas palavras ou pensamentos ficam ocultos de Deus. Ele está em todo lugar e enche o céu e a terra, ou seja, nada foge do conhecimento de Deus. Mas há um outro texto, e esse texto é clássico, todo mundo conhece. Salmo 139, versos 7 ao 10. A onipresença de Deus aqui é exprimida ou revelada com beleza gráfica e poética pelo salmista Davi. Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustenta. Se você perguntasse ao salmista Davi nessa ocasião, tem como eu escapar da presença de Deus? Ele daria um enfático, absolutamente não. Impossível.
Não há lugar, irmãos, de todo o universo, na terra ou no mar, no céu ou no inferno, onde se possa escapar da presença de Deus. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, eles caminham sempre para longe da presença de Deus. Uma boa teologia do Antigo Testamento vai nos ensinar isso. Geograficamente, eles caminham para longe de onde era o lugar do Éden. Geograficamente, eles caminham sempre para distante do Éden, porque o Éden era o lugar ou o santuário de adoração. Ele deixa de existir, mas ele vai caminhando sempre para longe. Quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, Abraão vai fazendo o sentido contrário, retornando para próximo do Éden. Porque o pecador impenitente foge de Deus. E quando Deus age em seu coração, Deus está chamando para perto. Mas o pecador impenitente tem a falsa ideia de que está fugindo de Deus. Quando que Deus pode estar perto dele, exercendo juízo e disciplina, por exemplo. Mas fugir de Deus, nunca, jamais, de maneira nenhuma. Não há quem possa escapar de Deus. Devemos, irmãos, reparar também que há indicação de que simplesmente parte de Deus esteja no lugar, ou melhor, que não há indicação de que simplesmente parte de Deus esteja no lugar e outra parte no outro lugar. Como já lhes falei, é o próprio Deus quem está presente onde quer que você vá. Fazendo uso aqui do texto, onde quer que o Davi, o profeta ou o salmista Davi estivesse, Deus estava completamente. Se ele fosse para o mais profundo abismo, Deus está ali, em absoluta essência. Se ele fosse para as profundezas do mar, Deus absolutamente estava ali. Deus, ele não se fragmenta em partes. Nós temos toda a presença de Deus em todo lugar. Isso, de fato, é ilógico, a nossa realidade, mas Deus não cria emanações dele. Deus não cria seres humanos com a mesma capacidade dele. Somos criados e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas esse atributo, essa qualidade da divindade, Deus não nos deu. Nós participamos dela à medida que desfrutamos da presença de Deus que se revela em todo lugar. Deus até lhe deu a capacidade de pensar como ele pensa, de ser um ser moral e racional como ele é moral e racional. Mas Deus não nos deu a capacidade de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não nos comunicou essa qualidade que é inerente e exclusivo dele. Nós desfrutamos da onipresença de Deus uma vez que temos a consciência de que ele está em todo lugar. E daí você pode pensar, mas pastor, olha, com o avanço da tecnologia, o advento da internet, é possível estarmos em vários lugares ao mesmo tempo. É lei do engano. Você está dentro de um estúdio, ou na webcam, na internet, e as diversas pessoas que estão tendo contato com você, está tendo contato com a projeção da sua imagem. Mas você não está lá. Você está na sua casa, em frente ao computador, na webcam. As pessoas que estão em suas residências, ou no celular, no shopping, na universidade, no Japão, na China, não importa, ela não está vendo você, ela está vendo uma projeção da sua imagem, você não está ali, de fato e de verdade. Eu vou ministrar uma disciplina na EAD, no curso virtual do Betel, em 2 horários por conta do fuso horário. Alguns alunos estão no Japão, outros estão em outros lugares do mundo, e em tempo real eu vou ter contato com os alunos na sala virtual, mas eu não vou sair de dentro do meu quarto. Eles vão ver uma projeção da minha imagem real, mas eu não estou lá. Logo, eu não sou onipresente. Deus, irmãos, ele está em todo lugar, ok? Parece mais correto dizer que Deus está presente com todo o seu ser em cada canto do universo. Colossenses 1,17, Paulo diz: nele vivemos, nele movemos e existimos. Ou seja, Paulo está dizendo que em Cristo
tudo subsiste. Ou seja, a divindade está presente em cada ponto da criação. Segundo lugar, Deus não tem dimensões espaciais. Introduzi dizendo isso aos irmãos também. Embora para nós pareça necessário dizer que todo o ser de Deus está presente em toda parte do espaço, ou em cada ponto do espaço, é também necessário dizer que Deus não pode ser contido por por espaço nenhum, por maior que seja. Quando eu era criança, não sei se você já teve essa experiência também, não é? Eu lembro dessas coisas e tenho a impressão que todo mundo era igual a mim, assim, teve as mesmas experiências na infância, mas possivelmente você teve essa. Quando eu ia à praia, minha mãe me levava, eu olhava para o mar e pensava que a praia acabava quando o céu tocava na água. Você já teve essa impressão? Quando você olha para o horizonte, a impressão que você tem é que o céu ele toca lá no fundo assim, e logo a gente cresce e descobre as coisas, e é tão ruim às vezes descobrir as coisas, não é? Eu pensava que o mar era limitado àquele momento onde eu percebia que o céu tocava na água, mas o céu nunca toca na água. É o meu campo de visão que é limitado. E eu pensava que aquilo era infinito, que o mar nunca se acabava. Mas o meu espaço, apesar de limitado, ele é extraordinariamente superior a mim. Mas com Deus isso não acontece. E daí você entende porque eu introduzi falando que Deus, ele é maior que o lugar de sua habitação. Porque Deus, ele é maior do que aquilo que ele criou. Logo, ele é o Criador. Ele não tem dimensões espaciais. Ok? Algumas figuras de linguagens é usada no texto bíblico para compreendermos melhor a ação de Deus. Por exemplo, o antropomorfismo. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Os olhos de Deus. O Deus que passeia. É uma linguagem humana para compreendermos uma manifestação do divino. Um zoomorfismo. Embaixo de suas asas estarás seguros. Mas Deus não tem asa. Se você entender que Deus voa, você tem que dar um espaço para Ele. Você concorda? Se você entender que de fato Deus ele passeia, você tem que dar um espaço para Ele. É uma maneira do autor bíblico dizer que Deus está presente na realidade dos homens e de fato Deus é um Deus presente dentro da grande história que Ele mesmo está escrevendo. A história da redenção ou da metanarrativa, como nós chamamos dentro da teologia. Deus é presente, mas o espaço é limitado para tudo que Ele é. Salomão diz na sua oração, 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. O que é que Salomão está expressando aqui? Se a terra não pode comportar a totalidade da divindade, imagine essa casa que eu vou edificar. De fato, todo espaço é limitado no que diz respeito a Deus. E embora, irmãos, essa ideia de que Deus esteja presente em toda parte, com todo o seu ser, deva nos estimular bastante, por exemplo, a orar no lugar em que estivermos, o fato de lugar nenhum poder conter a Deus também nos deve dissuadir de pensar de que haja algum lugar especial de adoração, de que as pessoas possam ter acesso privilegiado a Deus. Ele não pode ser contido em um lugar. Quero chamar a sua atenção para isso. O templo que Salomão constrói sob a orientação de Deus era um símbolo da presença especial de Deus na vida do povo. Assim como anos atrás, ou tempos atrás, do momento de Salomão, lá na era mosaica, Deus orienta Moisés a construir a arca da aliança.
que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era um símbolo visível da presença de Deus no meio do povo. E quando o povo, os levitas levavam a arca à frente do povo, eles tinham a compreensão exata de que Deus ia à frente. Mas aquilo não resume tudo que Deus é. Saber que Deus está em todo lugar é compreender que eu posso buscar a Deus em todo lugar. E a realidade que Deus mandou a construção de um templo, orientou a construção de um templo, não quer dizer que Ele está limitado ali e que Ele só me escuta naquele lugar. É interessante isso porque anos se passaram e nós continuamos muito templistas. De fato, Deus ele se manifesta e se revela de maneira especial no momento do culto solene. No momento em que há a reunião dos santos, a fim de adorar a Deus, um momento como esse aqui, por exemplo, Deus de fato se manifesta de maneira toda especial, quando os santos se reúnem para adorar e buscar a Deus, as orações, os cânticos e a ministração da palavra. Mas não há nada de especial nesse lugar, a não ser a presença de Deus quando a igreja se reúne. O lugar não é sagrado, as paredes não são sagradas. Deus não se resume ao templo. Até porque o templo somos nós, a igreja do Senhor, que Deus também não se resume a ela. Logo, você pode buscar a presença de Deus onde quer que você esteja, de maneira informal. Você está trabalhando, Deus está presente. Você está em reunião de família, em confraternização cristã, Deus está presente. Você vem e se reúne com os irmãos, com a igreja, para cultuar a Deus, celebrar um culto a Deus, Deus está especialmente presente. Logo, Ele transcende o tempo e o espaço. Você lembra as palavras de Jesus à mulher samaritana? Que tinha uma confusão teológica na mente, ela pergunta a Jesus: Senhor, onde é o lugar de adorar? Vocês que são judeus dizem que é lá em Jerusalém. Nós que somos samaritanos, cremos que é aqui, em Samaria, necessariamente no Monte Gerizim. Finalmente, onde é? Qual foi a palavra de Jesus para ela? Nem aqui, nem lá. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus diz isso? Porque Deus se revela em toda parte. E não há mais um dia especial, um momento especial, um lugar especial. O importante é compreender que Deus se revela em todo lugar e eu preciso adorá-lo. Portanto, irmãos, devemos ter o cuidado de não pensar que Deus seja equivalente a qualquer parte da criação ou a toda ela. Isso é uma perspectiva, por exemplo, panteísta. Quando eu digo que Deus está em todo lugar, eu não estou dizendo que Deus é a criação. O panteísta crê que tudo seja Deus ou Deus seja tudo que existe. Você já viu aquela galera que vai para os bosques e abraça uma árvore e fica com aquela cara assim de bobo, abraçando a mãe natureza, tendo contato com o divino? Eu já falei para os irmãos que eu já pratiquei ciclismo de competição. E tinha um amigo meu que ele estava começando a ter contato com algumas religiões esotéricas. Hoje ele é Hare Krishna. E daí ele tinha o hábito de terminar o treino ou no início, para buscar as forças da natureza, que para eles é uma divindade. Ele tentava se concentrar em cima da bicicleta e ter contato com a natureza, atraindo para si as forças, né, sobrenaturais, e aí vai. E certo dia, a gente foi treinar ali no Cabo Branco e chegamos um pouco atrasado e ele já estava lá. E daí ele passava na frente, na Avenida Cabo Branco e vinha pela mata. Quando ele fazia a curva por trás na mata, aí ele fazia o ritual dele, ele soltava a mão do guidão e começava. Para trazer, não é? Os bons fluidos, a força da natureza, talvez a coisa selvagem que lhe ia lhe trazer força. Nós tínhamos uma turma bem bacana e daí o pessoal resolveu lhe fazer um susto. Né? Quando ele soltou as mãos da bicicleta, o pessoal fez a volta e deram um grito atrás dele, tirou toda a concentração e quase que ele cai de cima da bicicleta. Qual é a ideia? É que Deus é tudo e tudo é Deus. O mar é Deus, o céu é Deus, o ar é Deus e tudo é Deus. A cadeira é Deus, tudo é Deus. Isso é panteísmo. Quando eu digo que Deus está em todo lugar, não estou dizendo que tudo é Deus. Eu estou dizendo que Deus está presente em toda parte da sua criação.
Por fim, e aqui acredito eu que é um dos momentos mais importantes, uma das coisas mais importantes dessa doutrina da onipresença de Deus, é compreender que Deus está presente para punir, para sustentar ou para abençoar. Por que é importante? Porque a maneira com que Deus se revela pode ser diferente. E causa muita confusão na mente da igreja essas coisas. A ideia da onipresença de Deus às vezes perturba as pessoas, que se perguntam como Deus pode estar presente, por exemplo, no inferno. Eu já toquei nesse ponto aqui na igreja, mas vamos trazer novamente à tona esse tema. Algumas pessoas perguntam, não é o inferno o oposto da presença de Deus ou a ausência de Deus? Você já deve ter visto, ouvido alguma coisa nesse sentido e talvez até pensado. O inferno é o lugar onde Deus não está. O inferno é o lugar onde Satanás domina, lá é o reino dele. E a dificuldade pode ser resolvida pela percepção de que Deus está presente em todo lugar, de modos diversos, em lugares diversos. Ou de que Deus age diferentemente em locais distintos da sua criação, mas Ele sempre está presente. É possível que Ele não esteja da mesma forma. Às vezes Deus está, por exemplo, presente para punir. Abra sua Bíblia, profeta Amós, capítulo 9, verso 1. Deus está presente. Profeta Amós, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 4. Amós, capítulo 9, diz assim: nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem aos céus, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e lá os matará. Porei olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Olha só essa última frase. Porei olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Qual é o mal que Deus vai promover aqui, irmãos? O exercício do seu juízo que pune o pecador. E daí você entende que a presença de Deus agora, na realidade aqui do texto, e tantas vezes se repita isso, Deus está presente trazendo punição sobre os impenitentes. E de que não há a possibilidade de escapar. E daí, irmãos, eu quero chamar a atenção a uma realidade prática desse texto. Deus nunca deixa ninguém impune. Não tem como escapar. É possível escaparmos, sim, da justiça dos homens, da má compreensão do que os homens têm por justiça, por exemplo, mas nunca jamais escaparemos de Deus. A ideia de que não existe, por exemplo, crime perfeito, ela se resume ao conhecimento de Deus. Deus nunca deixa o indivíduo impune em relação ao mal feito. Deus traz as consequências sobre ele, sim. Portanto, Deus ele se revela em determinado momento para punir. Noutras vezes, Deus está não para punir, mas para abençoar. E aqui nós temos uma imensidão de exemplos bíblicos que poderíamos dar. A presença de Deus que abençoa, não é? Deus pode estar para punir, Deus pode estar para abençoar, mas Deus pode estar também para sustentar ou manter o universo existindo e funcionando do modo que Ele quer que funcione. E quando a gente fala em sustentáculo do universo, na presença de Deus que sustenta tudo, as referências bíblicas, principalmente no Novo Testamento, são extraordinárias no que diz respeito à pessoa de Jesus. Já lemos Colossenses 1,17, quando Paulo diz que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Deus está presente sustentando todas as coisas, fazendo com que o universo funcione da maneira com que Ele determinou que fosse. Como dizem alguns estudiosos,
Deus não fez algo semelhante a um relojoeiro, que criou o universo, deu corda e deixou funcionar à mercê de sua própria vontade. Não, Deus criou e sustenta a sua criação, logo Ele está presente para sustentar. Hebreus capítulo 1, verso 3. Abra lá, por favor. Hebreus 1, verso 3. Diz assim, uma referência a Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, defender a ideia de que o universo é governado pelo acaso é uma afronta a Deus. É uma afronta à soberania de Deus. É uma afronta ao Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. Entender que o universo é organizado por forças naturais aleatórias ou por força do acaso é uma afronta a Deus. Se chove é porque Deus faz chover. Se faz sol é porque Deus traz o sol. E daí você pode entender, não, mas há forças naturais. Eu concordo com você. Há leis naturais que o próprio Deus estabeleceu e governa. Ele sustenta todas as coisas. Você já percebeu que se você vier dirigindo e perder o mínimo da atenção, fechar os olhos, der um cochilo, por exemplo, você pode promover um acidente que pode ser fatal, tanto para você como para outros. Se isso é uma verdade na nossa realidade, imagine se por uma fração de milésimo de segundo, Deus resolver fechar os olhos, e aí eu uso um antropomorfismo. Deus, ele fecha os olhos, pisca os olhos, o universo entra em colapso e nós nos autodestruímos. O fato de tudo permanecer revela que Deus está governando tudo, porque Ele sustenta, Jesus sustenta com a palavra do seu poder, exatamente como Ele determinou. Mas eu disse aos irmãos que Deus, ele se faz presente para abençoar. Eu quero citar esse texto, não quero me deter muito na ideia e quero voltar à ideia da presença de Jesus para punir. Eu quero falar da punição eterna, mesmo que brevemente aos irmãos. Ele se faz presente para abençoar. Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. O que é que o salmista está dizendo? Na presença de Deus há bênçãos. Na presença de Deus há alegria. Na presença de Deus há delícias perpetuamente. Quando Deus se revela, por exemplo, na vida da igreja, Ele pode se revelar para abençoar. Deus pode se revelar na vida da igreja para disciplinar. É o que nós estamos expondo, por exemplo, nos domingos à noite. Jesus, ele se apresenta às igrejas da Ásia, ele faz um elogio, em seguida ele faz uma acusação, e após a acusação ele diz, arrepende-te, senão venho a ti ou contra ti. Jesus pode se revelar na vida da igreja, trazendo disciplina à vida da igreja. E isso é uma manifestação do seu amor, mas ele pode estar abençoando, ele pode estar disciplinando, ou pode estar punindo. E daí eu quero chamar a sua atenção para a punição agora. Se Deus é presente em todo lugar, o inferno não pode ser o lugar da ausência de Deus, mas o lugar da presença do Deus que está punindo aqueles que se rebelaram contra Ele. Nesse sentido, Deus, Jesus, também é Senhor do inferno. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a presença punitiva de Deus. Ou, se você quiser pensar em ausência, você pode pensar no inferno como sendo a ausência da graça salvadora de Deus. Aí sim, porque no inferno não se revela a graça que salva. É por isso que o inferno não é aqui, por exemplo. Você já ouviu algumas pessoas dizendo, aqui, olha, o inferno é aqui, tudo que paga aqui, não. Isso é uma perspectiva bem espírita, né? De você pagar os karmas aqui nessa vida com sofrimento. Não, aqui não é o inferno, porque é dentro dessa realidade e contexto de pecado em que a graça de Deus se revela para nos livrar do inferno e nos conduzir ao céu. O inferno também não é o lugar do deleite de Satanás. O inferno é o lugar do tormento de Satanás.
Porque o texto bíblico diz, à luz de Apocalipse, que é lá onde ele será lançado por Jesus, que é Senhor, tanto dos salvos quanto dos não salvos, tanto do céu quanto do inferno. Logo, enquanto Deus está no céu, revelando a sua glória àqueles que foram alcançados por sua graça eternamente, ele vai estar no inferno, revelando a sua ira, o seu juízo àqueles que foram condenados eternamente. Logo, o Deus que está no inferno é o Deus que está no céu, agindo de maneira diferente. E a pergunta agora, irmãos, é quem vai escapar do reto juízo de Deus? Quem vai escapar da presença do Senhor? Para onde, irmãos, isso é incômodo e deve incomodar o coração do crente e deve incomodar o coração do indescrente, porque quando ele perceber que não tem mais saída, o único lugar que ele pode correr é para o próprio Deus. Vamos correr para o deserto, vamos nos esconder dentro da Amazônia. Para onde você for, não haverá lugar seguro, a não ser se corrermos para o próprio Deus. Você não tem alternativa. Eu não tenho alternativa de lugar seguro, a não ser se corrermos para Deus. A não ser que o próprio Deus seja o nosso esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para onde quer que formos, é inseguro, a não ser se corrermos para Deus. E daí você entende que é essa a nossa corrida, é correr para Deus no momento da angústia, no momento da necessidade, no momento da transgressão, do pecado, é correr para Deus, porque o único lugar seguro é Deus. O único esconderijo seguro é Deus. Fugir do inimigo, corra para Deus. Você lembra o que Tiago fala? Ele recomenda que nos aproximemos de Deus a fim de fugirmos do diabo. Levantai as mãos, pecadores, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará, não é isso? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu fujo do inimigo? Correndo para Deus. Quando irmãos, ou como é que eu tenho deleite na alma? Como é que eu tenho plena satisfação, alegria, convicções firmadas? Como é que eu removo do meu coração todas as frustrações da vida, as más compreensões da vida cristã? Correndo para Deus. Não há lugar seguro. Nós não podemos nos resolver, a não ser que corramos para Deus. Eu quero encerrar essa exposição, essa aula, com as palavras de um teólogo holandês chamado Herman Bavinck. Bavinck, ele diz assim: quando você quer fazer algo mal, foge da presença do público, oculta-se em casa onde nenhum inimigo possa vê-lo. Evita os lugares da casa abertos e visíveis aos olhos dos homens e busca o recôndito do próprio quarto. Mas mesmo no seu quarto teme alguma testemunha de outro canto. Então retira-se ao próprio coração e ali medita. Ele é mais íntimo do que o seu coração. Portanto, para onde quer que você fuja, lá está ele. De si mesmo, para onde possa fugir? Pois não acompanhará você a si mesmo onde quer que busque esconder-se? Mas como existe aquele que é mais íntimo até que você, não há lugar para onde possa fugir do Deus irado, a não ser para o Deus reconciliado. Não há absolutamente nenhum lugar para onde você possa fugir. Quer fugir dele? Conclui Herman Bavinck. Fuja para ele. Quer fugir do Deus irado? Fuja para o Deus reconciliado, o Deus de amor, o Deus que abençoa pecadores. Ele é o nosso refúgio mais secreto e mais seguro. Vamos orar a Deus. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, por esta manhã de domingo tão abençoada em tua presença. Nós queremos nos esconder no Senhor nessa manhã. Nós queremos fugir, ó Deus, do mundo, do pecado, e o lugar secreto é o Senhor. O lugar onde estaremos mais seguros é o Senhor.
Uma vez que não temos como fugir do Senhor, fugimos para o Senhor. Nos abençoe, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus.